Jesus, Deus abençoe, ovelhas da igreja dele, uma benção. Estenda as mãos para cá, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, queremos pedir que nesse momento, o Senhor venha usar o teu filho, com poder, com graça, com autoridade, com ousadia. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha cumprir o propósito desse culto, em nome de Jesus, amém. Deixa eu pegar o microfone para você. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Fala assim, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Glória a Deus. Fala assim, ó, antes desse culto acabar, o teu milagre vai chegar. Com essa fé aí vai chegar, hein? Com essa fé aí vai chegar. O Mário estava falando aí da implantação da igreja, passa um filme na cabeça, né? Quando a gente estava lá em cima daquela pizzaria, né? Quente, não tinha nem um ventiladorzinho, né? Para a glória de Deus, nós viemos implantar a Lagoinha numa segunda-feira, né? Viemos com o povo lá de Santo André, fizemos louvor, a palavra, né? Tinha um coração queimando, e o povo foi chegando, a igreja multiplicando, e olha aí o povão que está aqui, né? Isso é fruto, né? Da obediência, do sinal de Deus, da aprovação do céu, né? Essa casa aqui só está de pé pela vontade do Pai, né? E a cada dia Deus tem acrescentado. Que Deus continue abençoando o Mário e Renata, abençoando aqui os pastores dessa casa, os obreiros, né? Os voluntários. Será que tem voluntário servindo aqui hoje? Não, deixa eu ver. Tem voluntário que serve Jesus aqui? Deixa eu ver, cadê? Faz barulho aí os voluntários dessa casa, aleluia. Glória a Deus. Também me acompanha aqui alguns dos meus líderes, ovelhas aí da igreja. Está aqui o Rodrigo com a Bárbara, vieram correndo. Chegou na hora, Vaso, você não chegou atrasado não, chegou na hora da palavra. Fernando, que também é primo, né? Aí você sabe como é que é, né? Aí o Maurício, Plínio, também tem, cadê o povo do Plínio aí, cadê? Que veio aí, cadê? Aí, ó, glória a Deus, Deus abençoe vocês. O cara que eu orei ali na praia tá aqui? Que tava vendendo ali o queijinho, tá aí não? Cadê você? Você falou que vinha pro culto. Eu cobro, falou que ia vir, pediu oração, falou que ia vir pro culto, não aparece? Ah, irmão, vai ver. Tem alguém com vontade de ouvir a palavra aí, não? Abre aí 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Hoje é a primeira noite da conferência, é isso? Por isso que Deus me deu a palavra então, né? Aleluia. Para começar isso aqui, né? Se eu não sou profeta de Deus, eu vim trazer uma palavra e o tema da mensagem é ouça a voz de Deus. Desse jeito aí eu não vou pregar para ninguém não, mas eu vou falar de novo. O tema da mensagem é ouça a voz de Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. A hora que você achar aí, fala, eu vou morar no céu. Quem não achou ainda, fala, eu também. Vou esperar então, aleluia. O céu tem lugar para todo mundo, até para você atrasado. Aleluia. Minha versão é NVI. Começa assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Versículo 2: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Repete aí, em seu lugar de costume. Ele estava deitado. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Samuel estava deitado na igreja, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou, Samuel, Samuel, e respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Versículo 7, ora,
Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou. Foi até Eli e disse: estou aqui, e o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor era quem estava chamando o menino. E lhe disse: vá, deite-se. Se ele chamá-lo agora, fala: Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo. Nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o servo está ouvindo. Palavra do nosso Deus. Olha só, quando paramos, ficou bonita a foto aí? Quando paramos de ouvir a Deus, algo acontece. O tema da mensagem hoje é ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que a gente precisa deixar claro no nosso coração: a gente sabe que Deus tem uma promessa para nós, a gente sabe que Deus tem propósito para a nossa vida, a gente sabe que o plano dele é melhor do que o nosso. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite ou não? A gente tem essa convicção de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem, muito mais é o que ele tem para aqueles que amam e o buscam. A gente já sabe disso. Só que a gente também tem um contraponto. Qual é o contraponto, pastor? É a nossa vida corrida, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é cuidar do ministério, do chamado. Será que é só comigo ou tem mais alguém aqui que não dá conta de tudo que precisa fazer? Deixa eu ver. Sério, sem constrangimento. Eu começo o dia e termino não dando conta das minhas tarefas. Eu gostei da sinceridade do coração da irmã ali, que já fez desiludida assim, eu não consigo mesmo. Nós não vamos dar conta, sabe por quê? Hoje a vida é muito corrida, nós temos rede social, notificação. Irmão, eu silenciei as notificações do meu celular. Hoje eu entro no WhatsApp, eu vejo o que eu preciso, ou o que está mais urgente, e o resto fica para lá, porque eu não dou conta. São mais de 170 mensagens todos os dias. Imagina se eu deixo a notificação apitando toda hora. Eu não vivo. Então eu silenciei, meu celular não chega a notificação nenhuma. Para quê? Para não me parar no momento em que eu estou focado. Seja preparando uma palavra, seja fazendo uma live, seja falando com alguém, não chega a notificação. Se você me ligar e eu não atender, não aparece que você está me ligando. Eu só vou ver depois. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que eu estava perdendo muito tempo com coisa que não me acrescentava nada. É a minha vida. Não faça isso se você trabalha de plantão, se você trabalha atendendo pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente chega, notificação do WhatsApp, notificação do Instagram, notificação disso, notificação daquilo. Irmão, são mais de 1000 notificações por dia. Num dia que tem 24 horas e que a gente dorme 8. Se é que a gente consegue dormir 8. Então, de um ponto a gente sabe que Deus tem um plano para nós. De um ponto a gente sabe que o que Ele tem é o melhor. Mas no outro a gente também tem uma vida para viver aqui na terra. Cheia de tarefas, cheia de desafios. Está fazendo sentido para alguém o que eu estou falando aqui ou não? Agora, como a gente vai resistir a viver uma vida profética, uma vida alinhada com o plano de Deus, se a gente não ouve o Senhor? O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e o temor ao Senhor vem por ouvir o que Deus fala. A fé vem senão por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora a gente está ouvindo tudo e todos, e não consegue ter clareza na voz de Deus. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que quem sabe está no meio de um barulho, sem direção, sem saber que rumo tomar. Quem sabe está perdido de qual o próximo passo, qual a decisão que precisa dar. Está no meio de um embaralhado de coisas, muitas situações, mas eu vim aqui liberar uma palavra. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Silencie os ruídos, silencie os barulhos, silencia todas as outras vozes e começa a se conectar com a voz de Deus, porque quem ouve Deus tem encontro com Ele. Quem ouve Deus sabe qual é a decisão que precisa tomar. Quem ouve Ele tem clareza nas decisões. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Então a gente precisa treinar os nossos ouvidos. O problema é que a gente ouve todo mundo. O problema é que a gente ouve todos, mas a gente esqueceu de ouvir Deus. A gente vive num tempo em que todos falam, mas poucos ouvem.
Vou falar de novo. E essa foto, você podia até pôr essa frase, com uma foto bem bonita minha lá no Instagram. O problema é que todos falam, mas poucos ouvem. Tem gente que não ouve até dentro da nossa casa. Divide o teto com a gente, mas não ouve. O marido chega cansado do trabalho, senta na televisão e liga, a esposa quer conversar, e entra por aqui e sai por aqui, porque ele nem presta atenção. Problema que não tem aqui no Guarujá, né? Só Santo André, né, Renato? A gente precisa aprender a ouvir. Agora, se a gente não treina o ouvido para ouvir a esposa, para ouvir o marido, como é que nós vamos ouvir Deus? Eu vim pregar para alguém aqui hoje, hein? A gente está dando valor para o que está sendo pregado no YouTube por um influencer que a gente nem sabe como é que é a vida. Nem sabe quais são os frutos, só porque tem seguidor. Chegou a hora da gente filtrar o que está entrando no nosso ouvido, para a gente poder voltar a ouvir a voz de Deus. Você quer viver uma vida profética, uma vida que agrada a Ele? Você quer caminhar em milagre, quer viver o extraordinário? Aprenda a ouvir o Senhor. Agora olha só, a geração do barulho está perdendo a capacidade de escutar. Vou falar de novo, que eu pensei que você ia reagir. Não dá para falar aleluia, falar iuiuia. Mas reage. Está doendo. A nossa geração está acostumada com barulho. The king of the power. Tá bom? Muito barulho, mas a gente está perdendo a capacidade de ouvir. A gente quer fazer barulho, a gente quer pregar, a gente quer profetizar, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer ser um influencer, quer ter seguidor, quer ter conta grande no YouTube, quer ganhar dinheiro. Irmão, não tem problema nenhum, mas a gente não pode deixar de ouvir o Senhor. A gente precisa resgatar isso no nosso coração. É muito barulho, mas não ouve Deus. É muito barulho, mas não escuta Deus. É muito barulho e não aprende a ouvir a única voz que pode transformar a nossa vida. É muito barulho, em meio aos barulhos é uma voz sendo entoada na Lagoinha Guarujá nessa noite. A voz do Senhor dizendo: ouça a minha voz, ouça o que eu tenho a dizer. Inclina os teus ouvidos para o que os céus está dizendo. Será que eu vim pregar para alguém aqui nessa noite? Geração que está perdendo a capacidade de escutar a única voz que pode transformar a nossa vida. E essa voz é a voz de Deus. A vida profética começa quando o chamado, a sensibilidade é a voz de Deus. Antes de profetizar, eu preciso ouvir o que Deus está dizendo. Vou falar de novo porque você não reagiu, você não pegou. O que adianta? Deus não nos chamou para ser papagaio, para repetir profecia de outro profeta. Deus nos chamou para ouvir os céus e dizer o que o céu está dizendo. Deus nos chamou para conectar o nosso coração com o coração de Deus. E ouvindo Deus a gente fala. Cadê os maridos aqui? Deixa eu ver. Sacerdote do lar, cadê? Irmão, se você, marido, está aqui hoje me ouvir. Se você ouvir Deus, sua família ouve Deus. Se você tiver um encontro com Deus, sua família encontra com Deus. Você representa Deus na sua casa. Só que como a gente vai ocupar esse lugar e exercer essa autoridade se a gente não ouve Deus? Se a gente não para um dia, um momento do nosso dia, se a gente não tira uma parte da nossa vida para conectar o nosso coração com o que o céu está dizendo. A gente precisa ouvir o Senhor. Nós vamos profetizar, milagres vão acontecer. Acho que você não veio para esse culto não. Nós vamos profetizar, milagres vão acontecer, o sobrenatural vai ser o novo normal da nossa história, mas primeiro, a gente precisa ouvir Deus. Primeiro ouvir Deus. Então, o silêncio de Deus também fala. O silêncio de Deus também fala. Olha só, o texto está dizendo que naqueles dias, o Senhor raramente falava. E quase não se tinham visões. Aí Deus me deu uma frase: quando a gente deixa de ouvir, a gente deixa de ter visão. Quando eu deixo de ouvir Deus, eu perco a visão. Isso é poderoso, porque eu paro de ouvir a voz que me guia, a voz que me prepara o caminho, a voz que me alerta, a voz que me direciona, a voz que me protege.
a voz que me alimenta, a voz que me exorta. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Se eu paro de ouvir essa voz, eu perco a visão, porque eu não sei que decisão eu tomo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é a melhor parte para escolher. O texto está dizendo que naqueles dias o Senhor raramente falava. A palavra de Deus era rara, quer dizer que até quem pregava já não estava pregando tanto. Quer dizer que até os profetas estavam de boca calada. Quer dizer que até os crentes não estavam posicionados. Mas não quer dizer que Deus estava ausente. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Quem sabe no silêncio de Deus é que vem um barulho, que vem uma direção, e começa a nos levar novamente ao primeiro amor. A gente precisa ouvir os céus. Eu vim pregar para alguém aqui que ainda tem fome e sede da presença de Deus, que ainda anseia pela presença do Pai, que gosta de estar num culto como esse, para levantar a mão, glorificar, para chorar, para sentir a presença, para abraçar alguém, para ser instrumento de Deus na vida de alguém. Eu vim pregar para alguém ainda que deseja ter um encontro com Ele, que não está acostumado, que não quer mais essa vida, que quer viver um avanço, que quer viver o sobrenatural. Será que eu vim pregar para alguém aqui nessa noite? A gente precisa, irmão, resgatar a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Mas nesse tempo era raro. Ouvir Deus era raro. E por falta de ouvir a voz de Deus, não se tinha mais visões. Quanta gente que está vivendo assim, só faz o que os outros fazem, não tem mais clareza do que faz, não consegue enxergar o futuro. Quantas vezes a tua esperança foi roubada, quantas vezes os seus sonhos foram engavetados. Eu vim pregar para alguém aqui hoje, quantas vezes na nossa vida a gente está sendo limitado por circunstâncias, problemas, dificuldades, valorizando aquilo que se levanta contra nós, porque a gente deixou de ouvir Deus. A gente deixou de ouvir o Senhor. Quantos aqui se lembram no dia que entrou num culto pela primeira vez e ouviu Deus falar, e ouviu Deus tocar, e sentiu Deus, e decidiu entregar a alma para Jesus? Você se lembra o dia que você levantou a mão e foi para frente, que alguém abençoou a sua vida? Eu tenho isso muito forte no meu coração ainda. O primeiro dia que eu entrei para uma igreja, meu testemunho é diferente. Eu me converti dentro de casa lendo a Bíblia, depois fui procurar uma igreja. Mas quando eu entrei na igreja, eu tenho essa cena até hoje. Parecia que aquela casa já era minha. Parecia que aquele lugar já estava me esperando. Parecia que a palavra era para mim. E parecia que no fim do culto, aquela pessoa que foi orar por mim, abençoar minha vida, colocar a mão em mim, ela já sabia o que eu precisava. Ela foi o instrumento de Deus para falar algo que eu vivo hoje. E eu estou falando de coisa 20 anos atrás. A gente precisa resgatar. Os nossos ouvidos precisam ouvir o Senhor. Sabe igual você ouve música todo dia? E se não estava ouvindo música cristã, troca a sua playlist. Porque as músicas que você ouve podem te levar para o céu ou para o inferno. Para de ouvir porcaria e comece a se alimentar, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está lá ouvindo, senta, senta, senta. Deus mandou você subir, não sentar. Aleluia. Sai desse lugar, irmão. Deus está te chamando, sobe. Tudo de Deus é para cima, nada é para baixo. Só que tem gente que anda, em vez de andar para frente, anda para trás. A gente está deixando de ouvir Deus. E deixando de ouvir Deus, a gente fica cego. Deixando de ouvir Deus, a gente fica cego. Me ajuda a pregar para alguém aqui. Cutuca alguém aí e fala assim: volta a escutar o Senhor. Você vai ter clareza de decisão. Você vai ter clareza de decisão. O silêncio de Deus não é abandono, mas preparo. É um sinal de que a gente precisa buscá-lo mais, e não de desistir. O problema é que tem vezes que a gente ora e a gente acha que a nossa oração é o miojo, que vai ficar pronto em 3 minutos. E tem resposta de Deus que demora alguns dias. Agora, e quando Deus demora a responder, a gente desiste ou permanece? A gente desiste ou adora? A gente desiste ou continua buscando? Só que na vida real, quando a gente sai dessa parede para fora,
Quando a gente sai do ambiente da igreja, parece que a gente esquece disso. Porque basta um não do Senhor ou um silêncio de Deus, e a gente larga, e a gente abandona, e a gente abandona a fé, e a gente vira as costas, e a gente desiste. Eu vim pregar para alguém aqui que o que te fez desistir foi deixar de ouvir Deus, porque se você tivesse com seus ouvidos aguçados ouvindo o Senhor, você não desistia, você não deixava de orar, você não deixava de buscar, você não parava de acreditar, ainda que Deus não responda, eu sei quem Ele é, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu continuarei adorando Ele, se a resposta é sim, ou se a resposta é não, nada me tira do lugar de adoração. Será que eu vim pregar para alguém aqui nessa noite? Agora, se a palavra é rara e a gente não está prestando atenção ao que Deus está dizendo, será que o erro está em Deus ou em nós? Você está ouvindo o silêncio de Deus como um fim, ou como um convite? Há quanto tempo você não escuta o Senhor? Não olhe como um fim, olhe como um convite dele, falando: filho, eu tenho mais para você. Eu tenho mais. Jefferson, né? Você já chegou em casa um dia e a Regina estava quieta? E ela não falava nada? E aí você chegou nela e falou assim: bem, tá tudo bem? E ela falou: tá. E você sabia que não estava? E aí você fala: não, mas eu te conheço bem. Você não fica quieta desse jeito? E ele fala assim: me conta, o que está acontecendo? Eu estava lá na sua casa hoje? Mas já aconteceu isso? Vejo que és profeta. Aí você fala assim: mas por que você está quieta, bem? Aí ela fala assim: me deixa. Aí você fala: não, eu não vou sair daqui enquanto você não falar o que está acontecendo, eu te conheço. É assim? Tem hora que ela joga o tamanco na sua cabeça e fala: me deixa, homem. Só que tem hora que você fala: não, eu sei que não está bem. Aí ela: tá bom, então vou te falar. É ou não é? Agora, por que com Deus a gente desiste? Porque parece que Deus às vezes está quieto. E quem sabe Ele está quieto porque Ele ficou chateado com a gente. Ai, ai, ai. Quem sabe Ele silenciou porque a gente deu um passo sem antes consultá-lo. E Ele falou assim: já que você quer andar sozinho, eu vou ficar quieto. Não é assim que a mulher faz? A Bárbara faz isso também, Rodrigo? Meu Deus, eu pensei que era só na minha casa. A Renata faz isso também, Mário? Oh, meu Deus. Agora, se a vida do casal, ela é alinhada com a comunicação, para entender o que está no coração um do outro, como é que a gente vai ajustar o silêncio de Deus? Como? Alguém se arrisca? Falando com Ele, orando. Ô Pai, ô Deus, já faz tempo que eu não ouço a sua voz. Ô Pai, me perdoa, Senhor. Mas não fique sem falar comigo. Se você não falar comigo, eu não sei que decisão eu tomo. Se você não falar comigo, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso da tua direção. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu preciso do Senhor. A gente clama, a gente busca. E quantas vezes o silêncio de Deus é um convite: filho, vem para o lugar secreto. Vem para o lugar onde você se desconecta das suas tarefas e se conecta com o céu. Tem alguém aqui recebendo essa palavra, pelo amor de Deus? De que adianta a gente profetizar se a gente não ouve o que Deus quer nos dizer? De que adianta a gente sonhar com um ministério abençoado se a gente não ouve o Senhor? De que adianta querer construir coisas para Ele se a gente não ouve Ele? A gente precisa ter comunhão com os céus.
Eu vim pregar para alguém aqui que, quem sabe, já estava pensando em desistir. Eu vim pregar para alguém aqui que, quem sabe, tinha decisões importantes e não sabia que decisão tomar. E a direção para você, filho: ouça a voz de Deus, escute Ele, vá para o lugar secreto, fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Aleluia! Não adianta a gente caminhar desconectado do céu. Não adianta a gente caminhar sem direção. Você está ouvindo o que Deus tem para você? Você está enxergando esse momento que você está vivendo como um convite? Filho, você precisa me buscar mais. No último virada do ano, eu estava lá no Allianz Parque, lá no Vira Brasil. E a hora que começou o ano, eu me ajoelhei. Obrigado. Eu me ajoelhei e a minha oração foi: Pai, eu não quero ser o mesmo Rafael de 2024. E sabe o que Deus falou para mim? Volta a fazer uma loucura para mim. Eu quero você como no princípio. Aí, eu me desafiei para fazer o jejum. Comecei a me preparar. Fiz 7 dias, depois fiz 21. 21 dias só na água, irmão. Perdi 12 quilos, virei uma caveira. A Débora falou que só tinha orelha. Recebi tanta direção de Deus nesses dias. Escrevi um devocional só para os homens, um devocional para as mulheres, um devocional para os casais. Escrevi um livro sobre a volta de Cristo. Agora, em maio, eu desafiei a igreja, em abril, eu desafiei a igreja para a igreja toda 24 horas, 90 pessoas participando desse jejum. E agora, nesse mês, serão 3 dias e já somos mais de 120 pessoas no grupo. Irmão, louco é aquele que acha que vai conseguir grandes resultados fazendo as mesmas coisas. Ou a gente muda, ou a gente quebra o protocolo, ou a gente muda a nossa forma de viver, ou a gente quebra a rotina, ou a gente busca o Senhor de uma maneira que a gente ainda não buscou, ou a gente vai continuar na mesma. Pega essa: o silêncio de Deus é um espaço para que haja mais fome e sede. É uma porta a se abrir para o sobrenatural. Levanta a mão quem quer viver algo novo com o Senhor. E muitas vezes parou porque deixou de ouvir falar, se afastou desse lugar secreto, por causa das rotinas da vida e tantas outras coisas. E quem sabe está queimando o seu coração. É verdade, eu desejo ouvir a voz de Deus. Deixa eu ver você. Aleluia, aleluia. Quantas vezes você já sentiu que ao invés de Deus te dar uma direção, Ele ficou em silêncio? Deixa eu ver. Eu pensei que era só eu. Teve momentos da minha vida que eu precisava de uma direção de Deus e Ele ficou num silêncio. E isso mais me aproximou dEle. A gente precisa estar atento, sabe por quê? Muitas vezes Deus pode ficar em silêncio e o inimigo se aproveitar disso para nos tirar do lugar secreto. Mas eu vim aqui pregar para alguém que nada vai tirar do lugar secreto. Nada vai tirar você da posição de adoração, da posição de buscar a presença de Deus. Você vai orar mais forte. Se Deus continuar em silêncio, você vai continuar orando e buscando. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o silêncio é uma porta por sobrenatural e nada vai me tirar do lugar da adoração. Amém. Segunda coisa, Deus fala com quem está disponível. Deus fala com quem está disponível. Desculpa a expressão, mas Deus não tem compromisso com vagabundo. Deus tem compromisso com gente ocupada, mas disponível. Ocupado, mas disponível. Por quê? Porque quem está sentado esperando a vida passar, já escolheu a posição. Não tem propósito, não tem proposta, não tem nada. Não tem sonho, não tem objetivo. Ele sentou e está esperando a vida passar. É igual aquele louvor muito conhecido: deixa a vida me levar, vida leva eu.
Ele vive aquele louvor tão forte, que ele senta e espera a vida passar. Você pergunta para ele qual é o seu sonho, não tem. Qual é o seu objetivo? Nenhum. Quem vive nesse lugar já morreu. Um crente de verdade ainda tem esperança. Um crente de verdade quer viver milagre. Um crente de verdade quer viver o sobrenatural. Um crente de verdade tem fome e sede da presença de Deus. Um crente de verdade ainda pulsa no coração dele o que é o desejo pelas almas. Então, a gente não pode achar que porque a nossa vida está cheia de tarefas, cheia de coisas, que a gente não pode servir o Senhor. Não é isso. A gente tem que abrir um espaço na nossa agenda para estar disponível para Ele. E Samuel estava onde? Estava dormindo junto à arca. Samuel estava onde? Perto da presença. Era ali onde ele ia se repousar, onde ele ia descansar. E aí quando ele está ali, o Senhor fala com ele. O problema é que o mundo está tão barulhento, mas tão barulhento, que até o crente já não escuta mais a voz de Deus. O problema é que é tanto barulho, a gente está debaixo de tanta pressão, que a gente já não ouve mais o Senhor. Mas Ele fala com quem se posiciona perto da sua presença. Eu vim aqui pregar para alguém que quem sabe esse culto vai sair com uma resposta de Deus. Vai sair ouvindo Deus. Vai sair com uma clareza daquilo que precisa fazer. Qual é a decisão que precisa tomar. Será que tem alguém que pega essa palavra, pelo amor de Deus? A pergunta que eu te faço não precisa responder. Onde você tem dormido? Perto da presença ou perto da distração? O mundo hoje está nos empurrando. Se deixar, irmão, a gente passa o dia aqui, ó, no celular, rolando feed, falando de tudo e de todos, mas não falando com quem realmente a gente deve falar. E se deixar 8, 10, 12, 14 horas por dia diante da tela. Nós fizemos uma enquete lá na igreja com o Rockets, para eles tirar um print. Sabe de quanto tempo de tela? Pasmem. Os nossos filhos. Filho de crente. De 13 a 18 anos. É assim, né? Aqui também, essa idade do Rockets. Passa mais de 13 horas diante da tela. 13 horas diante da tela. 18 minutos por dia. 18 minutos por dia. De qualquer assunto que você estudar durante 365 dias, você se torna especialista. 18. Provado cientificamente. Você quer aprender inglês? 18 minutos todo dia. Você vai chegar no final do ano falando inglês. Quer aprender uma nova formação? 18 minutos por dia. Focado. Você se torna especialista. Você se torna 90% acima da média. 18 minutos por dia. A gente passa 13, 14, 16 horas na frente do celular. Quando chegar lá no final, no juízo final, eu tenho certeza, na Bíblia segundo Acrescentares, Rafael Meirelles, capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim: olha, no final dos tempos vai passar no telão, toda vez que você falava que não tinha tempo para a obra de Deus, toda vez que você não tinha tempo para orar, toda vez que você não tinha tempo para ir para o culto, toda vez que você não tinha tempo, e aí vai passar no telão para todo mundo ver quantas horas você gastou na internet, quantas horas você gastou no celular, quantas horas você gastou com a cara enfiada em porcaria. É tempo, irmão, da gente voltar a ouvir a Deus. Tem gente sendo criado por influenciador, que não tem vida com Deus, que não tem fruto, só porque tem seguidores. A gente está sendo levado por vento de doutrina. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos profetas se levantariam, mas falsos. E por que a gente acredita? Porque a gente não ouve Deus. Não temos tempo de ouvir Deus. É melhor vir num culto como esse e ouvir o pastor pregar, do que dobrar o joelho e falar: Deus, fala comigo. Ai, ai, ai. É tempo da gente resgatar o primeiro amor.
É tempo da gente aguçar o nosso ouvido para falar de Deus. É tempo da gente aguçar o ouvido para ouvir Deus falar com a gente. Agora quem dorme perto da arca, quem anda perto da arca, quem tem sede da presença de Deus, acorda com a voz de Deus, dorme com a voz de Deus, caminha com a voz de Deus, é guiado pela voz dele. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Me ajuda a pregar, olha para quem está do seu lado e fala assim: volta a dormir na presença. Volta a acordar na presença. Busca a Deus nas madrugadas. Prega para alguém aí, vai. Fala com voz de profeta aí. Busca a Deus nas madrugadas. Quantos aqui era de acordar 3 da manhã para o propósito? Deixa eu ver, levantou umas 20 mãos. Quantos estão fazendo isso hoje? Ó. Se não é Deus chamando a gente para essa madrugada, né? Nós começamos um propósito lá na igreja. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã. Reunião de oração com os homens. Irmão, a gente estava até falando isso hoje. Primeiro dia que os homens chegaram, era quanto? Uns 30? Chegou uns 30 homens lá. Os caras foram chegando, um olhava para o outro. Caramba, os caras veio mesmo, né? 5 horas da manhã. Irmão, a hora que a gente começou a orar. Um caído pro chão, o outro tomado em língua estranha. Daqui a pouco um levantou, começou a profetizar. O céu desceu. Aí quando acabou, a gente precisa disso. A gente sabe o que a gente precisa. Mas não faz. Porque a gente está ocupado demais. A gente está preocupado com as coisas do mundo. Ah, pastor, mas então você está falando que eu tenho que abandonar minha vida? Não é isso que eu estou pregando. Mas durante a nossa vida a gente precisa ter um tempo com o Senhor. Durante a nossa rotina do dia, a gente precisa parar para ouvir a voz dEle. Ah, será que você veio para esse culto mesmo? Ô pastor, eu vim para rodar no manto. Calma que nós vamos chegar lá. A gente precisa primeiro discernir, aprender a discernir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque isso é a base para a caminhada profética. De que adianta eu pregar e profetizar e liberar cura, e liberar seja lá o que for, o milagre, a palavra profética sobre sua vida, de mim mesmo, sem ser da vontade de Deus? De que adianta? Você pode até ficar emocionado, mas depois você vai ficar o quê? Triste, porque o que foi pregado não aconteceu. Por quê? Porque foi humano. Aqui eu estou em casa, essa casa é minha também. Eu falo isso com zelo. Sabe por quê? Porque tem acontecido tanta coisa, irmão. Eu tenho uma filha de 8 anos. Ela olhou para mim e falou: pai, o que é isso que todo mundo está falando? Eu não estou entendendo. O que é isso que está acontecendo? Eu vi um pastor falando mal do outro, tá certo? Falei: não, nega, deixa isso aí para lá. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, deixa isso aí para lá. Deixa quieto, vamos entrar. Aí eu abro uma live e o povo pergunta: pastor, qual que é o seu posicionamento sobre isso, sobre aquilo? Irmão, onde sobra opinião, falta obediência. Quanto mais a gente se colocar no lugar do temor, menos a gente vai se envolver com escândalo. Cada um cuida da sua vida. E Deus vai cuidando da nossa, e a gente vai crescendo, e a gente vai caminhando. Agora a gente precisa o quê? Aprender a discernir a voz de Deus. Tem alguém pegando isso aqui, pelo amor de Deus? Samuel achou que era Eli chamando. O que faltou? Discernimento. Ele não sabia. Ele nunca tinha ouvido aquela voz antes. Está fazendo sentido para alguém essa palavra? Samuel, 4 vezes Deus chama. Samuel acorda, vai lá, Eli. A voz de Eli ele conhecia. Vou falar de novo, a voz de Eli ele conhecia. Só que na madrugada, dormindo, quando chamou, ele não percebeu que era outra voz. E outra, muitas vezes Deus vai usar a voz do nosso líder para Deus falar com a gente. Eli, você me chamou? Quem tinha chamado? E ele achou que era quem? Não, você não pegou. Seu pastor está buscando Deus, está ouvindo Deus, você vai ouvir Deus também. Seu pastor está encontrando Deus, você vai encontrar Deus também.
Porque Deus vai usar a voz do seu líder também para falar contigo. Quem estava chamando Samuel era quem? Era Eli? Era quem? Me ajuda a pregar. Quem estava chamando? Deus. E Samuel achou que era quem? Está aí. O problema é que às vezes Deus vai usar o líder para falar com a gente e a gente torce o nariz. Porque ele está falando que a gente não quer ouvir. Discernimento, peraí. Deus me deu um líder. Deus me deu uma pessoa para cuidar de mim. Deus me deu uma pessoa para me orientar. Deus me deu uma pessoa. Eu acredito que o meu pastor é de Deus. Eu acredito que a igreja da Lagoinha é séria. Então eu vou ouvir, eu vou obedecer, eu vou caminhar. Porque eu estou no lugar da obediência. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu estou pagando caro porque eu obedeci. A gente paga caro porque a gente desobedeceu. Eu não ia pregar sobre isso não, mas Deus mandou falar, eu falo. Samuel achou que era Eli falando. Tanto que ele vai lá, Eli, você me chamou? Não, vai deitar menino, chamei não. Aí ele volta, Samuel. Aí ele vai lá, Eli, não. Imagina, irmão, eu sou visual. Quando eu leio a Bíblia eu começo a imaginar a cena. Eu fico imaginando o menino indo pela segunda vez já assim, ó. Que esse velho está me enchendo o saco. Fala, não sou eu. Esse velho está gagá. Não é possível. Não é assim que a gente faz? Crente mimado. Tudo reclama, tudo bate o pé, tudo chora, tudo reclama. Agora, cadê? Você está ao vivo aí? Você não tem noção do silêncio que está nesse auditório agora. Dá risada para dar uma... Por quê? Porque Deus está chamando e a gente chega lá e fala, não sou eu. Aí a gente já sai reclamando. Aí quando foi a terceira vez ele falou assim, presta atenção, eu já sei qual é a voz. Porque essa voz falava comigo e também me chamava na madrugada. A próxima vez que você ouvir, você vai falar assim, estou aqui, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. O Eli estava discipulando agora o menino. Falando assim, tem uma voz que eu conheço e essa voz mudou minha vida. E se você aprender a ouvir, vai mudar a sua também. Se você aprender a ouvir, vai mudar a sua vida também. Não bate o pé, não reclama. Só diga assim, eis-me aqui, fala comigo, teu filho te ouve. E aí Deus chega. E fala de novo, Samuel, Samuel. E agora o menino discipulado, o menino orientado, o menino agora recebendo a direção do seu líder, fala, eis-me aqui. E a voz de Deus, primeiro ela é revelada na repetição. Quantos aqui já ouviu Deus falar, reafirmar, reconfirmar, da reconfirmação? Deixa eu ver. Olha quanta mão levantou. Irmão, eu acho que aqui não tem. Lá em Santo André tem uma menina que queria casar e ela falou assim, Deus, que o varão venha de calça jeans. E deu certo, acredita? Chegou um homem de calça jeans. Tem aquele que fala assim, que ele venha de xadrez, bem no meio do ano, na época da festa junina. Me ajuda, né? Aí confirma que ele venha de calça jeans de novo, domingo que vem. Que ele fale a paz do Senhor. E Deus vai só confirmando. Não, eu estou brincando, mas quantas vezes Deus confirma? Quantas vezes? Você pede, Deus, isso aqui será que é de Deus mesmo? Será que é do Senhor? Confirma para mim. Quem já recebeu confirmação? Reconfirmação. Da reconfirmação. Da reconfirmação. Olha quanta mão levantou. Então, para a gente aprender a ouvir Deus, primeiro é na repetição. Grava isso. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala quatro. Aí a gente, peraí, eu aprendi, é de Deus isso aqui. Só que aí a gente aprendeu o quê? Que Deus fala na Aí a gente acha que para sempre vai ser assim. Só que imagina, se tudo que Deus fosse falar com a gente, Ele tivesse que repetir. Eco, eco, repete. Acho que até Deus do céu ia olhar assim e falar, não dá, né? Toda hora que eu precisar falar com você, eu vou ter que repetir, eu vou comprar um gravador. Ele fala, filho, vamos crescer.
Vamos amadurecer. Você já aprendeu que sou eu. Agora vamos para o próximo nível. Então quem sabe você está aqui e você já ouviu a voz de Deus e está esperando a reconfirmação. Eu vim como um profeta dizer assim: ei filho, você já ouviu a voz de Deus. Você já sabe qual é a decisão que você precisa tomar. Toma uma atitude, se posiciona. Toma uma atitude, se posiciona. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Então primeiro a revelação vem pela repetição. Na confirmação e no ensino. 3 formas que a gente vai aprender Deus falar. Primeiro, repete. Repete, repete. Depois ele confirma. E depois a gente aprende. Você quer crescer para viver seu ministério profético? Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Eu vou continuar repetindo até alguém pegar isso aqui. Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. Pega essa frase. Quem ouve sem discernir, erra no agir. Vai, Renato, me ajuda. Tira uma foto aí agora, posta aí no seu Instagram. Quem ouve sem discernir, erra no agir. Toma atitude errada. Não discerniu a voz de Deus, foi parar onde? No quarto de Eli. Não entendeu que era Deus, foi parar onde? No quarto de Eli, no lugar errado. Não entendeu que era Deus, foi parar onde? No quarto de Eli, aí recebeu uma direção. Ouviu a voz de Deus. O que ele fez? Fala comigo. Fala comigo. E Deus falou. Você nem deu glória. Ele fala assim, fala comigo. E Deus falou. Deus falou, irmão. Quem sabe a única coisa que está faltando é você orar hoje. Deus, fala comigo. Deus, estou aqui, eis-me aqui. Vamos fazer a oração mais perigosa do crente? Quem topa? Teve gente que não levantou a mão. Está com medo de quê? Desse mundo aqui nada você vai levar, a não ser a presença dele. O que você tem nessa terra que é tão valioso que não vale a pena perder por Cristo? Vou perguntar de novo. Quem está disposto a fazer uma oração perigosa? Bando de falso. Repete comigo assim, com a mão lá em cima. Fala, Senhor Jesus, eis-me aqui. E envia-me a mim. A oração mais perigosa que um crente pode fazer. Teu servo te ouve. Eis-me aqui. Agora, você está discernindo a voz de Deus ou apenas escutando? Você está entendendo o que Deus está pedindo para você? Você está entendendo o que Deus está te afirmando? Você está entendendo qual é a direção que Deus está te mostrando? Ou você apenas está ouvindo? Porque quem entende, ouve e toma uma atitude. É igual quando a gente está em casa e a mulher fala assim, traz minha toalha, não leva para ver. Você dá risada porque você é braba também, né? Cadê seu marido? Ele foi lá esses dias. Vou fazer um orçamento lá para mim. Quando você está no banheiro e fala assim, amor, traz minha toalha, ele não leva. Agora com Deus, sabe por que passa de boa? Porque muitas vezes a consequência não é imediata. Em casa a gente leva uma tamancada, a gente leva logo uma direta na cara. Não vai ter festinha hoje, vou dormir de calça jeans. Aí você fala, oh meu Deus, me desculpa mulher. Estou brincando com você para ficar leve. Mas e Deus fala, a gente não ouve, qual que é a consequência? Imediata. Só que com o passar dos dias, perde a visão, desânimo, perde a direção, não sabe para onde vai, se sente perdido, abandonado. E quem sabe você entrou aqui assim nessa noite. Não adianta ter ouvidos se o coração está surdo. A gente precisa abrir nosso entendimento. Ore. Quem sabe para que os ouvidos espirituais sejam abertos. Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você e com você, mas antes eu queria te desafiar a orar por alguém que está do seu lado. Mesmo que você não conheça.
Você vai colocar a mão nessa pessoa aí. Se possível aí, mulher com mulher, homem com homem. Não precisa se movimentar muito, pega quem está mais pertinho mesmo. E a oração vai ser assim: que os ouvidos espirituais sejam abertos, que venha um discernimento espiritual, um discernimento sobre a voz de Deus e a direção de Deus. Deixa Deus te usar aí agora. Abençoa essa pessoa aí. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Clamamos nessa noite. Porque assim como o menino Samuel não conhecia a tua voz, era a primeira vez que estava ali ouvindo, sem discernimento, acabou não tomando a melhor atitude, mas com o coração obediente, ele vai até o seu líder, ele vai até o profeta, e ele lhe dá uma direção. Pai, eu oro para que uma direção do alto seja agora liberada sobre a vida da tua igreja. Eu oro, Senhor, para que ouvidos sejam destampados, que toda surdez espiritual caia por terra, que todo levante do inimigo, toda mentira de Satanás, todo sentimento desequilibrado, todas as emoções desequilibradas. Pai, um filho de Deus não é guiado pelo que sente, um filho de Deus não é guiado pelas emoções, um filho de Deus não é guiado pelo calor do momento, um filho de Deus é guiado pela tua palavra, um filho de Deus é guiado pela tua preciosa palavra. Derrama agora, Senhor, um discernimento espiritual, que não sejamos levados por vento de doutrina, por profetas enganosos, por aproveitadores. Caia por terra todo o trabalhar do inimigo, toda a opressão de Satanás, todo laço, embaraço, todo espírito de morte partido e retirado agora. Depressão, ansiedade, pânico, quem sabe, Pai, esse desequilíbrio tem tornado o teu filho, a tua filha, surdo, que não consegue ouvir tua voz, que não consegue discernir a tua voz. Pai, eu oro para que seja restabelecida toda a visão, da clareza de visão. Aumenta, Senhor, a visão, que os teus filhos possam caminhar certos de que o Senhor é aquele que faz. A tua palavra diz: se o meu povo, que me chama pelo nome, orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei e sararei a sua terra. Perdoa, Senhor, os pecados. Começa hoje uma nova história. Sensibilidade para ouvir tua voz, clareza de decisão, filhos maduros, homens maduros, mulheres maduras, que discernem a tua voz, caminham, obedecem. Começa hoje uma ativação profética em nosso meio. É assim, Deus, que nós oramos, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Fala, Senhor, fala conosco. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Pega suas mãos e adore a Ele. Entregue seu louvor a Ele. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Vamos lá, Goiânia, erga suas mãos aos céus e adore a Ele. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais.
e da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, uma ferida de fogo por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Feche teus olhos. Samuel ouviu, discerniu e respondeu. E aquele menino se tornou um dos maiores profetas da história. Tudo começou com uma resposta: fala, Senhor, teu servo ouve. Hoje é a sua vez de dizer isso. Talvez você nunca tenha ouvido o Senhor falar contigo, ou talvez já ouviu, mas ignorou. Já ouviu e hoje não ouve mais. Essa é a noite de afinar os seus ouvidos, afinar o seu espírito, para voltar a ouvir a voz de Deus,
voltar a ouvir o que os céus querem te dizer. Feche os teus olhos, levante uma das mãos, o mais alto que pode, e fala comigo. Repete comigo, fala assim: Senhor, fala comigo, o teu servo te ouve. Coloca a sensibilidade nos meus ouvidos, para que eu possa discernir a tua voz e obedecer. Espírito Santo, me ajude a ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu quero caminhar segundo a vontade dos céus. Eu quero cumprir com o desejo dos céus ao meu respeito. Eu não quero caminhar sem ouvir a voz de Deus. Com a mão bem forte no coração, repete assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor venha habitar em mim. Muda a minha história. Eu quero viver algo novo. Fala comigo. Pai, eu que estava longe, arrependido eu volto para os teus braços, para nunca mais viver longe de ti. Amém. Você que fez essa oração comigo agora, abrindo o seu coração para que Deus venha habitar em você. Você que deseja viver algo novo com o Senhor, ouvir a voz de Deus ou voltar a ouvir a voz dele. Ou você orou comigo agora, voltando para os braços do Pai. Eu vou contar até 3, você vai levantar uma de suas mãos o mais alto. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Aonde você está? Pastor, eu sou essa pessoa. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero aprender a ouvir a voz dele. Eu quero voltar a ouvir a voz dele. Onde você está, pastor? Eu sou esse que quero voltar para os braços do Pai. 1, 2, 3, levante uma de suas mãos bem alto. Eu vejo uma, vejo duas, vejo três, eu vejo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aleluia. Você que levantou uma de suas mãos, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar o novo de Deus, eu quero profetizar. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pode encostar aqui no altar, pode chegar aqui. Se alguém levantou a mão aí perto de você, pega ela e traz aqui na frente. Se você está aí na live, aqui ali. Você está aí na live, comenta aí: eu quero Jesus. Você está aí na live agora, essa palavra falou o seu coração, comenta assim: eu quero Jesus. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Eu quero declarar o novo de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai obedecer, você vai viver o maior romper da sua história. Comenta aí agora nesse chat: eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Estenda suas mãos para cá. Tem mais alguém que decide voltar para Jesus, abrir o coração para Ele, voltar a ouvir a voz de Deus, caminhar e obedecer? O momento é agora, nós vamos orar. Pastor, por que eu tenho que ir à frente? É a atitude que você toma diante da palavra. Em ambientes proféticos como esse, decretos são liberados e a nossa vida nunca mais será a mesma. Eu creio no maior romper da nossa vida. O que Deus vai fazer na nossa vida esse ano vai ficar marcado para o resto da nossa vida. Nós vamos viver o maior romper da nossa história, se a gente ouvir Deus, se a gente obedecer a voz dEle. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, eu abençoo, Senhor, as tuas filhas. Abençoo, Senhor, os teus filhos. Eu declaro, Senhor, o novo de Deus. Eu profetizo, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz, clareza, discernimento, sabedoria, conhecimento. Pai, caia por terra toda mentira do inimigo, todo sofisma, toda palavra negativa, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Eu profetizo cadeias sendo quebradas, seus filhos tendo ouvidos para a tua voz e somente a tua voz. Não vai ter distração, não vai ter, Senhor, em nome de Jesus, nada roubando o tempo deles de ouvir a tua voz, de ter clareza nas decisões. É assim que eu profetizo: seus filhos viveram o maior romper,
o sobrenatural, resposta, milagre, direção. Céus abertos, eu profetizo. Céus abertos, eu profetizo resposta do alto. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua família sendo guiada ao centro da vontade do Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Vocês estão aqui à frente, olhem para mim. Uma nova estação começa hoje, filho. Novo tempo. Olhe para mim. Não se assuste se algo diferente acontecer nessa madrugada. Não se assuste se você for acordado, despertado, uma visão, algo que não era normal, que não acontecia, algo novo acontecendo na sua vida. Não se assuste. Você vai pedir discernimento. Você teve um sonho estranho? Deus, é o Senhor? É o Senhor falando comigo ou foi a feijoada? Está entendendo? Discernimento. Deus te deu uma visão, te deu uma palavra, você ouviu uma voz diferente, algo aconteceu, um sinal. Quem sabe você entrou num lugar, ficou todo arrepiado. Pai, o que é isso? É espiritual ou é emocional? Discernimento. Fale com Deus, Deus vai trazer resposta. Nós oramos aqui pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo para ouvir Deus falar. Ele vai falar. Agora a gente também precisa entender qual a maneira que Ele vai falar, porque com cada um Ele fala de uma forma. Vou reafirmar isso aqui, eu sinto de Deus que é para alguém isso aqui. Não se assuste, quem sabe é com você, filha. Não se assuste a maneira com que Deus vai te visitar a partir de hoje. Quanto tempo você frequenta a igreja? Pouco ou muito? Pouco. Quem sabe a maneira com que Deus vai começar a falar com você vai trazer um medo. Mas Deus manda te dizer: não tenha medo. Não se assuste. Você tem muito sonho? Deus vai começar a te dar sonhos. Mas não é sonho que você vai ficar apavorado, porque tem sonho que parece pesadelo. Deus vai te dar sonhos, e aí você vai para o joelho, dobra o joelho e fala: Deus, me dá sabedoria para me entender isso aqui. Tá pegando? Não tenham medo da maneira com que Deus vai começar a falar. E Ele vai falar. E quando Ele falar, pede discernimento. E Ele confirmar, procura os pastores para falar: ó, Deus falou comigo isso. Procura o líder de UGC. Deus falou comigo isso. Vamos para a palavra? Cadê? Me arruma uma Bíblia aí. Dá uma Bíblia aí agora. Quem sabe você vai sair desse culto aqui. Você ia sair desse culto com dúvida. Como é que Deus fala? Ó, a Bíblia é fechada. Você vai falar assim: Deus calado. A Bíblia aberta. Deus falando. Ó, Bíblia fechada. Pastor, faz tempo que Deus não fala comigo. Deus, me ajuda a pregar. Como é que Deus fala com seus filhos? Invista tempo na Bíblia. Lê, medite de dia e de noite. Sua vida nunca mais será a mesma. Bíblia aberta. Acabou. Vocês estão aqui à frente, olhem para mim. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando há uma decisão como a sua. Uma decisão como a sua. Você está promovendo uma festa no céu agora. Os anjos estão em festa. O céu está em festa. E se tem festa no céu, tem festa aqui também. É tradição da nossa igreja celebrar sua decisão.
nós queremos apresentar agora para vocês a família de Deus. Nós não somos perfeitos, mas o nosso Deus é perfeito. Ele não falha, Ele não erra. Acende aí a lanterna do celular aí. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, vocês vão olhar para trás e conhecer a família de Deus, combinado? Vamos lá, Lagoinha, me ajuda aí, batera. 2, 3, olhem para trás, sejam bem-vindos! Essa é a família de Deus! Lá fora, mas não encontrei o que tenho agora, só tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Que noite, que tempo precioso. Eu saio daqui nessa noite com uma convicção, não só para mim, mas para todos nós. A minha casa não será mais a mesma. Eu saio daqui com uma convicção, e creio que você também, que nós vamos começar a ouvir mais na nossa casa a voz do Senhor. É nesse tempo que foi falado aqui, no tempo da madrugada, no tempo no meio do dia, não importa, eu saio daqui com a minha audição ampliada. Eu quero confessar algo para vocês. Eu amo muito a vida do pastor Rafael. E essa palavra só veio me confirmar algo que o Senhor tinha falado há muito tempo comigo. Eu já compartilhei muito com vocês. Uma vez eu perguntei ao Senhor por que eu devia ir para o secreto, devia estar lendo a palavra, buscando a palavra. Ele me disse: porque eu quero te dar uma visão ampliada. Mas você precisa ter uma audição sensível e uma boca profética. Hoje você complementou isso, pastor. Eu compartilhava isso, e isso eu não canso de compartilhar porque foi profundo na minha vida. Ele falou: filho, a visão ampliada vai te mostrar onde eu quero colocar você. A audição sensível vai fazer você me ouvir e nunca se desviar. E a voz profética do sacerdote, do homem, da mulher de Deus, é para lutar no reino espiritual, combater toda e contrariedade do mal sobre a nossa casa. Voz profética, profetizar em todo o tempo, na nossa casa, cura, libertação, nossos filhos, para o nosso futuro. Por isso, essa noite, tenha certeza que os céus se abriram de uma maneira onde foi derramado algo poderoso sobre nossas vidas. Se comunicar com os céus não é só entre quatro paredes dentro da igreja. Se comunicar com o céu é todo o tempo. É pedir como foi ensinado para nós aqui. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos para casa. Só um detalhe, isso só foi o começo. A primeira quarta profética. Se você se convenceu verdadeiramente no espírito do que ocorreu aqui, o ambiente da tua casa, aquilo que estava desalinhado começou a colocar uma ordem, porque Deus entrou de uma maneira sobrenatural e profética na nossa vida. Ele entrou nessa nossa desordem em não ouvir. Por isso, não esqueça, tem mais quartas-feiras proféticas, para que a gente receba dos céus o que nós recebemos hoje: direção, convicção, força e renovo. Pai,
Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, porque nós entendemos o recado. Fala conosco, papai. Estamos aqui, estamos na nossa casa, continue falando conosco. Não pare, busca, Senhor Deus, no Senhor. Buscar no Senhor, Pai, é o que nós queremos a partir de hoje, de uma maneira, de um modo diferente. Por isso, papai, a nossa visão, a nossa audição, Senhor Deus, está sensível nessa noite, porque entendemos que o Senhor sempre quis falar com a gente. Nós que desatentamos pela correria, pelas tribulações, mas hoje a nossa audição ganhou uma sensibilidade sobrenatural. Por isso, papai, a hora que o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, fala conosco, papai. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, porque hoje recebemos da parte do Senhor uma direção. Deus, recebemos algo profético para a nossa vida. Isso é algo profético para a nossa casa. Nós declaramos, Pai, que a nossa casa, a nossa família não será a mesma a partir de hoje, porque se abriu na direção da nossa casa algo profético do céu, algo poderoso da parte do Senhor. Por isso, Pai, continua fazendo, continua falando, porque nós estamos sim dispostos a te ouvir, Pai. Por isso, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Leva-nos de regresso ao nosso lar, debaixo da tua graça, da tua proteção, e que nós continuemos, Senhor Deus, sensíveis em todo o tempo a ouvir a tua voz, que é direção para a nossa vida, direção para a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Não esqueçam, hein? Quarta-feira que vem tem mais quarta profética, em nome de Jesus. Deus